A nossa explanação de hoje será sobre a implantação do sistema socialista na China. Esse advento histórico se dá de uma forma revolucionária. Se dá a partir do momento em que o Partido Comunista Chinês chega ao poder no ano de 1949. Imediatamente, assim que chega ao poder, o PCC, Partido Comunista Chinês, trata de fazer a nacionalização de todas as indústrias da China e também de promover a reforma agrária. Nacionalização significa tornar estatal todas as empresas privadas e a reforma agrária significa uma reforma na redistribuição das terras, ou seja, uma outra redistribuição das terras, uma redistribuição diferente. No caso aqui da China, essas terras tornaram-se coletivas, ou seja, não tinham mais nenhum proprietário privado. As terras agora passaram a ser do Estado. Em 1953, a China anuncia o seu primeiro plano quinquenal. O que é um plano quinquenal? Um plano quinquenal, primeiro, é um plano com vigência de 5 anos. E dentro desses 5 anos, esse plano tem que alcançar algumas metas, tem que atingir algumas etapas. Então, em 1953, a China lança esse plano quinquenal, seu primeiro plano quinquenal, e dentro deste plano estava privilegiado o advento de manutenção e de expansão da indústria pesada na China. Vou explicar de que se trata essa indústria pesada. A indústria pesada, também chamada de indústria de base, é aquela indústria cujos seus produtos servem para alimentar outras indústrias, como, por exemplo, a questão da siderurgia, fábricas de cimento, fabricação de máquinas. Então, nesse primeiro plano quinquenal, foi privilegiado o advento da construção dessas indústrias pesadas, para que elas pudessem abastecer outros tipos de indústria e assim essas indústrias trabalharem em prol da China. Em 1955 acontece a coletivização da agricultura. A coletivização da agricultura se acelerou com a organização de 1 milhão de cooperativas. O desenvolvimento socialista, apesar disso tudo, ficou aquém das exigências sociais e as reclamações e a insatisfação começaram a causar uma certa ameaça ao governo do Partido Comunista. Nessa época, quem estava à frente do Partido Comunista, o seu líder máximo, era Mao Tse-tung. Mao Tse-tung proclamou, então, a liberalização da política interna, com o objetivo de obter, assim, um maior apoio das pessoas. A iniciativa permitiu o aparecimento de críticas, essas críticas que eram feitas aos abusos dos funcionários do Partido Comunista e a situação dos oposicionistas que eram contrários ao centralismo planificado. Ou seja, algumas pessoas se colocavam frontalmente contra o centralismo e a planificação do governo. Então, com esta liberalização, essas pessoas começaram a se soltar, começaram a fazer críticas com mais desenvoltura, ou seja, sem medo de sofrerem nenhum tipo de represália, uma vez que o Partido Comunista castigava duramente qualquer tipo de represália, qualquer tipo de reclamação, qualquer tipo de contestação às suas políticas. Cabe lembrar aqui que nós estamos, nesse período, em um período revolucionário na China. A China estava vindo de anos, de séculos de colonização, de humilhação, e nós estamos falando aqui de um povo milenar. Estamos falando de uma cultura milenar, de uma cultura que já existia muito antes do nascimento de Cristo. Mas a China foi muito humilhada e foi muito explorada nos séculos XVIII e XIX, principalmente no século XIX. Só para que a gente tenha um exemplo do nível de exploração e de humilhação que o povo chinês passou, existe um evento que depois nós podemos fazer uma aula específica, uma explanação específica, chamada de Guerra do Ópio, em que a Inglaterra vendia, literalmente vendia, drogas dentro da China para o mercado consumidor chinês. Esse ópio vem de opiáceos são drogas. Esse ópio era plantado, cultivado na Índia, que nesse momento também no século XIX era uma colônia britânica, e o resultado do plantio desse ópio era vendido, comercializado no mercado consumidor chinês. Então a população chinesa se revoltou contra isso. Houve até uma guerra dos chineses contra a Inglaterra
devido à contestação dos chineses a essa guerra do ópio. E os chineses foram duramente repelidos, foram duramente reprimidos, duramente castigados pela Inglaterra. Então a China vinha desse período de humilhação, vinha desse período de saque, sofrendo saque por parte desses países imperialistas. Então nós estamos aqui num momento revolucionário. E, logicamente, um momento revolucionário, ainda por cima com um partido comunista no poder, a gente vê que essas contestações elas não eram bem-vindas. Mas Mao Tse-tung, prevendo que neste momento, o governo chinês estava necessitando do apoio popular, ele permite que haja essa liberalização. E aí as pessoas dentro da China, os próprios chineses, começam a contestar os abusos dos funcionários do Partido Comunista, começam a contestar o centralismo, começam a contestar a economia planificada e é criado então todo um movimento para poder acolher essas críticas, que foi o chamado Movimento das 100 Flores, que tinha até um slogan que dizia assim, que sem flores desabrochem, que sem escolas de pensamento rivalizem, que sem flores desabrochem, que sem escolas de pensamento rivalizem, ou seja, rivalizem suas ideias, coloquem suas ideias para se conflitar. Parecia-se que estava se vivendo um momento até democrático, um momento em que as pessoas podiam expor as suas ideias, confrontar as suas ideias e criticar livremente. Essa iniciativa, porém, ela não durou muito tempo. Ela foi encerrada. E ela foi encerrada quando ela passou a ser vista como uma ameaça ao governo do PCC. Aí, a partir desse momento, começaram a ocorrer prisões em massa e os chamados programas de reeducação. Esses programas de reeducação consistiam em prender essas pessoas que foram identificadas como contestadoras, colocar essas pessoas em campos de concentração, onde elas eram obrigadas a fazerem trabalhos forçados e assistirem aulas para se reeducarem dentro do sistema socialista. Então, quando isso começou a se tornar uma ameaça ao governo do Partido Comunista Chinês, a repressão chegou. E ela chegou em forma de prisões em massa e chegou também em formas de programas de reeducação, como eu já expliquei para vocês. Mao Tse-tung, o líder do Partido Comunista Chinês, justificou-se. Ele dizia que o movimento das 100 flores, na verdade, pretendia fazer com que as serpentes saíssem de suas tocas. Pretendia fazer com que as cobras colocassem a cabeça para fora do buraco. Tratava-se, portanto, de uma armadilha para reprimir duramente todos os dissidentes do Partido Comunista. Em 1958, o governo chinês lança então o seu segundo e ambicioso plano quinquenal, com um programa que passou para a história com o nome de Grande Salto. Esse Grande Salto promoveu a industrialização acelerada do país e a formação de gigantescas unidades agrícolas, conhecidas como comunas populares, ou seja, o deslocamento de várias pessoas da cidade para o campo para trabalharem na agricultura. Não preciso dizer para vocês que a China possui o maior contingente populacional do mundo. Então, por aí você pode fazer uma análise da quantidade de pessoas desse deslocamento que foi feito por essas pessoas para realizarem esse programa chamado de Grande Salto. O projeto Grande Salto, apesar da sua grandiosidade, ele teve resultados pífios, resultados bastante limitados, mesmo com a mobilização geral da população, inclusive intelectuais, estudantes, pessoas que foram convocadas para trabalhar no campo. E mesmo com o crescimento da produção rural em 65%, esse programa acabou falhando, ele acabou não dando certo. E muitas críticas começaram a serem feitas também ao Grande Salto. Só que essas críticas começaram a ser feitas de forma velada, tá? De uma maneira velada, não de uma maneira explícita como no movimento das 100 Flores. Movimento esse que foi duramente reprimido, como eu já falei aqui para vocês. Então, em resposta aos adversários do plano Grande Salto de Mao Tse-tung,
O Partido Comunista Chinês, que era liderado por Mao, passou então a perseguir pessoas que faziam parte, membros do próprio partido, que eram adversários de Mao e que criticavam o Grande Salto. Dentre essas pessoas estavam Deng Xiaoping, que eu ainda vou falar aqui para vocês na continuidade aqui dessa explanação, mas guardem esse nome, Deng Xiaoping, era um dos adversários do plano Grande Salto de Mao Tse-tung. Não que ele fosse muito diferente. Deng, na verdade, ele criticava muito, era o personalismo de Mao Tse-tung. Era o culto à personalidade, a exaltação à liderança de Mao Tse-tung. Mas, na verdade, ele não era muito, vamos dizer assim, diferente. Também tinha uma formação comunista, fazia parte do partido, mas criticava o personalismo do líder Mao Tse-tung. Deng Xiaoping foi exilado, foi colocado para fora do Partido Comunista, mas a gente vai ver que vai ter uma reabilitação dele mais lá na frente. Muito bem, neste ínterim em que estavam acontecendo essas coisas, o projeto Grande Salto ele começou a ser contestado, havia também uma tensão entre a União Soviética e a Rússia. Essa tensão ela começou a se dar principalmente com o advento da chegada ao poder na União Soviética do primeiro secretário-geral do Partido Comunista Soviético chamado Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev substituiu a Stalin. Stalin foi o líder soviético que que transformou a União Soviética em uma potência. Quando a Revolução Russa aconteceu em 1917, a Rússia era um país miserável, um país que vivia em condições feudais, um país onde a fome, a miséria e a desigualdade eram a ordem do dia. E Stalin, apesar de contestado por alguns e amado por outros, a verdade é a verdade. Ele pegou um país depauperado e quando ele saiu do poder, ele deixou uma superpotência. Stalin morreu no poder. Quando ele morreu, ele deixou a Rússia, que então era um país miserável, deixou a Rússia na era espacial. Deixou a União Soviética como uma grande potência. A Rússia se transformou em União Soviética, porque ela englobou outras repúblicas do leste europeu e formaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como já foi explanado aqui em uma aula que foi feita presencial sobre a Revolução Russa. Muito bem. Então, havia nesse momento em que o grande salto para frente estava sendo contestado, estava havendo também essas tensões entre os soviéticos e a China, principalmente por causa da chegada de Nikita Khrushchev ao poder. Nikita Khrushchev começou a fazer um processo de desestalinização, ou seja, da imagem, uma desestalinização da imagem do próprio Stalin. Começaram a aparecer uma série de denúncias. O próprio primeiro-ministro Nikita Khrushchev, ele condenava, ele criticava o culto à personalidade que era feito por Stalin, e havia um programa, um acordo entre a União Soviética e a China, em que a União Soviética passaria armas nucleares para a China, para que a China pudesse se defender, principalmente do imperialismo norte-americano. Nikita Khrushchev, esse primeiro-ministro, ele estava se reaproximando dos Estados Unidos e as tensões começaram a acontecer entre a China e a União Soviética. Os chineses passaram a criticar Khrushchev devido à sua leniência, devido a essa sua tendência a se aproximar dos Estados Unidos, e acabou havendo aí um rompimento. Nesse ínterim, no meio disso tudo, o programa Grande Salto estava sendo contestado. E aí Mao Tse-tung, ele inicia, com a força da sua liderança, ele inicia um novo movimento. Ele inicia então uma revolução cultural. Essa revolução cultural agregou grande parte, a maioria do povo chinês, principalmente jovens. E esses jovens, eles formaram também a Guarda Vermelha, o Exército Vermelho, e eles eram muito influenciados pelos ensinamentos contidos no Livro Vermelho de Mao Tse-tung. Essa postura de crítica ao Grande Salto passou a ser criticada através de jornais que eram verdadeiros murais, chamados dazibaos. Os dazibaos eram afixados em muros e os jovens pregavam para toda a população
e acusavam as pessoas que criticavam, as pessoas que faziam crítica, inclusive dentro do Partido Comunista Chinês, ao Grande Salto, acusavam essas pessoas de serem khrushchevistas. Lembrando que esse termo khrushchevista era em referência ao primeiro-ministro russo Nikita Khrushchev. Então, essas coisas foram acontecendo, essa revolução cultural ela foi se dando e, finalmente, Mao Tse-tung ele consegue manter as rédeas das coisas. A China pós Mao Tse-tung. Em 1977, Deng Xiaoping ele foi reabilitado novamente ao poder. E aí nós vamos ver uma transformação muito grande acontecendo na China. O Deng Xiaoping, como eu falei para vocês, ele não divergia no total de Mao Tse-tung. A sua divergência ela era muito mais por conta do personalismo do grande líder. E o Deng ele era mais discreto, mas também linha dura, também pulso forte e também muito centrado nos passos que a China tinha que dar para se tornar uma grande potência. Então, em 1977, Deng Xiaoping ele é reabilitado ao poder e torna-se assim o líder do governo chinês. Deng Xiaoping lança um programa de reformas, reformas essas que acabaram promovendo o desenvolvimento do país, com base em medidas de liberalização. Ele percebeu que para gerar riqueza, nenhum outro sistema na história era capaz de gerar tanta riqueza quanto a liberalização econômica. Então, Deng Xiaoping ele cria as chamadas zonas econômicas especiais, zonas econômicas especiais, ou ZEES, zonas econômicas especiais. Essas zonas econômicas especiais, elas eram abertas à instalação de empresas estrangeiras e essas medidas acabaram atraindo uma onda de investimentos externos para a China. Deng Xiaoping tinha uma frase que era lapidar, uma frase que era um aforisma corrente na província onde ele nasceu, na sua cidadezinha. Essa frase dizia o seguinte: não importa a cor do gato, contanto que ele mate o rato. Não importa a cor do gato, contanto que ele mate o rato. Não interessa se o gato é preto ou é branco. O interessante, o que vale a pena é se ele é capaz de matar o rato, se ele é capaz de pegar o rato e matar. A que rato Deng Xiaoping se referia? Ele se referia à pobreza, se referia à fome, se referia à miséria, se referia ao analfabetismo, se referia ao atraso. Então, era esse o gato e era esse o rato. Não importa a cor do gato, contanto que ele mate o rato. A China passou a desenvolver esse modelo de zonas, as chamadas ZEEs, Zonas Econômicas Especiais. Passou a atrair grandes empresas e essas empresas passaram então a investir na China. O chinês, com o tempo, foi aprendendo, pegando todo o know-how estrangeiro e foi adaptando, fazendo essa adaptação do sistema capitalista com o socialismo vigente dentro da China. Eu tenho aqui um dado importante que eu quero fazer um encerramento lendo esse dado aqui para vocês. O sucesso econômico chinês das últimas décadas confirmou-se com a admissão do país na Organização Mundial do Comércio, OMC. Isso se deu em novembro de 2001. O ingresso de empresários no PCC, no Partido Comunista Chinês, e as seguidas taxas de crescimento econômico prolongados, superiores a 7,5% até 2013. Em 2015, o crescimento foi de 6,8%. Foi o menor desde 1990, mostrando uma pequena desaceleração. As reservas internacionais da economia chinesa passaram de 819 bilhões em 2005 para mais de 4 trilhões em 2013. Com esse crescimento, a China tornou-se a segunda maior economia e a maior potência comercial do mundo. Porém, a sua desaceleração econômica recente tem afetado a economia internacional nos últimos anos. Mas essa desaceleração foi muito pequena e a China já está reativando o seu crescimento novamente. Sem sombra de dúvida, indubitavelmente, é a maior potência econômica e o século XXI será eminentemente o século chinês.
Isso aí é inescapável. Hoje a classe média chinesa vive melhor até do que a classe média americana. Ou seja, tem mais gente na classe média na China do que nos Estados Unidos, que são a grande potência mundial. Está vivendo ainda o seu momento de grande potência mundial, embora não mais hegemônico e claramente em declínio. O século XXI será um século eminentemente chinês. Os chineses aprenderam a dura lição, aprenderam como é sofrível você ser colônia de outros povos. Eles aprenderam, fizeram um trabalho de casa direitinho e hoje estão aí no cenário mundial, ocupando esse cenário e se consolidando cada vez mais como a grande potência do século XXI. E eu quero encerrar essa explanação com a frase do grande Deng Xiaoping: não importa a cor do gato, contanto que ele mate o rato. A China conseguiu. Parabéns aos chineses e a todos vocês, muito obrigado e até a próxima.